Hoje então vamos ler é, Sinners in the Hands of an Angry God. John Cotton, Wading in Grace. From The Way of Life, London, 1641. For further encouragement hereunto, consider that place. Ezekiel 47, 3, 4, and 5. It shows you the marvelous efficacy of the Spirit of grace in the days of the gospel. First, a Christian wades in the rivers of God, his grace up to the ankles, with some good frame of spirit, yet but weakly, for a man hath strength in his ankle bones. Acts 3. And yet may have but feeble knees. So far as you walk in the waters, so far are you healed. Why then in the next place he must wait till he come to the knees, go 1,000 cubits, a mile further, and get more strength to pray, and to walk on in your callings with more power and strength. Secondly, we get a man that waits, but to the knees his loins are not drenched, for nothing is healed but what is in the water. Now the affections of a man are placed in his loins. In his loins, God tries the reins. A man may have many unruly affections, though he be paddling in the ways of grace. He may walk on in some evenness, and yet have many distempered passions, and may have just cause to complain of the rottenness of his heart in the sight of God. Why then thou hast weighed but to the knees, and it is a mercy that thou art come so far. But yet the loins want healing. Why wait a mile further then? The grace of God yet comes too shallow in us. Our passions are yet unmortified. So as we know how to grieve and measure our wrath in vehement and immoderate, you must therefore wait until the loins be girt with a golden girdle. Wait an end, and think all is not well until you be so deep, and by this you may take a scantling what measure of grace is poured is poured out upon you. And if thou hast gone so far that God hath in some measure healed thy affections, that thou canst be angry and sin not, and it is well, and this we must attain to. But suppose the loins should be in a good measure healed, yet there is more goes it than all this, and yet when a man is come thus far, he may laugh at all temptations and bless God in all changes. But yet go another 1,000 cubits, and then you shall swim. There is such a measure of grace in which a man may swim as fish in the water, with all readiness and dexterity, gilding an end, as if he had waters enough to swim in. Such a Christian doth not creep or walk, but he runs the ways of God's commandments. Whatever he is to do or to suffer, he is ready for all, so every way drenched in grace, as let God turn him any way, he's never drawn dry. Para maior encorajamento aqui, considere aquele lugar, Ezequiel 47, 3 a 5. Mostra a maravilhosa eficácia do Espírito da Graça nos dias da graça, no dia do Evangelho. Primeiro, um cristão atravessa um rio de Deus, atravessa um rio da graça de Deus até os tornozelos, que é um bom suporte do Espírito, mas ainda fracamente, porque um homem tem força
nos ossos do tornozelo. Atos 3. Mas ainda tem joelhos fracos. Hebreus 12:12. Então, vá, então caminhe até o mais longe nas águas. Tão longe, é, tão longe, você será curado tão longe quanto for. Porque então, no próximo lugar, ele deve andar até que chegue aos joelhos. Então, ande mais 1.000 cúbitos, que é da ponta do dedo até o cotovelo. Ande mais 1.000 cúbitos, 1 milha a mais, e ainda fique mais forte para orar e para caminhar nos seus chamados com mais poder e força. Em segundo lugar, mas ainda o homem, ele anda até os joelhos, mas a sua virilha não está molhada, porque nada foi curado, mas o que está na água. Agora, as aflições do homem estão nas suas virilhas, na sua virilha. E Deus tries the reins. Então, tomar as renas, né, tomar controle, porque Deus toma controle. Deus toma controle, né? Um homem pode ter muitas afeições unruly, disruptivas, não disciplinadas, sem controles. Pode ter afeições indisciplinadas, sem controle, né? E ainda que ele estivesse nadando na graça no caminho da graça, ele pode andar em eveness, que é que tá. Evenness é algo que é macio, smooth, né? E ainda assim ter muitas paixões destemperadas. E pode causar ter a causa para comply. Reclamação pode ter causa para reclamar. Pode ter causa para reclamar da podridão do coração da vista de Deus, né? Vendo como se fosse Deus. Porque então você andaria só até os joelhos e mercê que você vá tão longe, mas a virilha deseja a cura, porque andar 1 milha a mais, porque ir 1 milha a mais, então. A graça de Deus está muito rasa em nós. Nossas paixões estão ainda imortificadas, estão ainda vivas. Então, como nós não sabemos como, so as we know not how to grieve, como nós não sabemos entristecer-nos em medida, nossa ira é veemente e não é moderada.
Você deverá então ir até, na medida, você deve ir até que que a sua virilha seja geared. Ops. Guard. Até que a sua virilha seja cingida. De uma cinta de ouro. Vá até o final e ainda que esteja bem fundo, porque assim você deverá tomar uma assim você tomará deep and you may take a skin. Você tomará um escasso, que a medida da graça é jogada sobre você. E você foi tão longe que Deus, em alguma medida, curou suas afeições, então você poderá ficar bravo e não pecar. É bom, isto você deve se ater a isso, né? Mas suponha que a virilha esteja numa boa medida curada. Yet, ainda assim, você pode continuar. E ainda que o homem continue mais longe, que ele deva rir a todas as tentações e bendizer a Deus em todas as mudanças. Mas ainda assim vá mais 1000 cúbitos, então se deverá nadar. E em tal medida de graça que um homem nade como peixe na água, com toda a preparação e toda a destreza, deslizando até o final, e se ele tiver água suficiente para nadar. Tal cristão não deverá ficar parado ou andar, mas ele correrá nos caminhos dos mandamentos de Deus. Tudo que ele faça ou sofra, ele estará pronto para tudo. E de todas as formas, molhado, encharcado na graça de Deus. E deixando Deus levá-lo a qualquer lugar. Ele nunca se secará.